Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, sou o professor Ricardo Alves, mestre em História. Hoje vamos falar de um livro bem conhecido, espero que vocês gostem, tá, desse livro. É um tema bem importante, aonde eu quero mostrar para vocês aqui algumas questões sobre a análise, né, do livro de Maquiavel. Vamos iniciar, então, aí pelo a biografia de Maquiavel, né? Nicolau Maquiavel viveu durante o período do Renascimento, no Renascimento italiano, né? Nasceu em 1469, na cidade de Florença, na Itália, e pertenceu a uma família de poucas posses, e atuou como secretário que cuidava de assuntos externos. Isso seria como serviço equivalente hoje a um diplomata. Seu pai, até então, Bernardo, era versado em leis. E pouco se sabe até então sobre sua mãe. Era, né, o nome dela, Bartolomeia. Ele teve duas irmãs, né, duas irmãs mais velhas. Uma delas chamava-se Primavera e a outra Marguerita. E teve também um irmãozinho caçula chamado Totó. Então, esses são os membros da família dele. Há pouco, até então, poucos registros sobre a sua juventude de Maquiavel. Mas é indicado até então, essa questão da juventude dele, ele era, alguns relatos, alguns livros aí, fala que ele era bastante bem-humorado e jovial. Ele vai casar com a Marieta Corsini, no ano mais ou menos em torno de 1501, e ele vai ter 4 filhos e 2 filhas. Só para a gente estar fazendo essa análise aí sobre Maquiavel, então é bom a gente falar uma das principais obras, no caso aí, O Príncipe, né? As principais obras dele, o livro O Príncipe. E aqui a gente vai ver, né, nesse vídeo aqui, as principais ideias da obra. Inclusive, nós vamos tentar desmistificar algumas ideias equivocadas, né? Para a gente aqui realmente aprender aquilo que Maquiavel abordou, né, aquilo que ele realmente falou, né, e não aquilo que costuma distorcer de Maquiavel, como muito mal interpretado, e vamos ver até então o porquê disso, tá? Então, Maquiavel, pessoal, é um dos fundamentos, né, de direito público aí, em primeiro lugar. Geralmente, quando você fala em Maquiavel, logo as pessoas pensam em algo voltado para a negatividade, isso mesmo. Inclusive, ele é muito mal compreendido em sua abordagem, escolhida por sua metodologia bastante específica, que nos traz, até então, à luz que revela algumas dimensões da política, né? Às vezes, que são normalmente, ao longo da história, bem escondida. Por isso, Maquiavel chega a ser odiado, né, no adjetivo aí, maquiavélico, e sempre é algo negativo. Inclusive, na Inglaterra, né, o apelido lá, Old Nick, respeitando até o próprio nome, né, de alusão dele, que é Nicolas Bernardo de Machiavelli, ou seja, essa expressão inglesa aí, que designa o próprio diabo, né, alguns negativos aí a gente vai ver que, ao tentar desmistificar isso, ou menos entender e por que Maquiavel chegou às conclusões que chegou, tentamos, até então, de certa forma, qual seria o tempo, ou até menos tentar entender aí o porquê que Maquiavel chegou a essas conclusões que chegou em relação a essa abordagem, em primeiro lugar. Eles têm que entender, até então, a Maquiavel, até então, fez uma obra que insere dentro de uma obra, de uma tradição, mas que de certa forma, acaba rompendo aí com essa tradição, né? Essa tradição, até então, nesse período, né? Alguns princípios que inseria dentro do livro aí do Príncipe, e durante esse período que nós estamos falando, período medieval, era muito comum ter obras de ajuda mesmo, que era voltado para fins até mesmo pedagógicos, né? Trazendo o que seria aí o comportamento do governante, algo que seja bem aí nessa questão estadista, né? Que era. Só que sempre tentando idealizar
muitas características do governante. Então entra aí o governante que era pautado por valores cristãos, né, da fé até então, da esperança, da lealdade e também da caridade. Maquiavel vai até então representar uma grande ruptura em relação ao conteúdo e à metodologia abordada desse tipo de período até então do Príncipe. Quando ele escreve o livro, o Príncipe, realmente vai ser um manual de aconselhamento para o governo, mas ele pretende abordar essa postura mais adequada do governante a partir da metodologia, do que ele chama até então de veritar effectuar. Ali, ou seja, na verdade, essa efetiva, né, de inspiração e até mesmo de ideias de Cícero, né, que na história ela vai ser bastante mestra aí da vida de Maquiavel, vai retornar essa análise dos clássicos, inclusive da Grécia, da Roma Antiga, mas ele fica ali quais os comportamentos que fazem com que, no fundo, pertencesse o poder conquistado e caísse em conspirações. Maquiavel vai ter algumas situações ali na Itália, dividida, né, em muitas instabilidades, que a pessoa não ficasse nem 2 meses no poder. Passar até então até essa conspiração. Então, essa perspectiva do príncipe seria justamente não só conquistar o poder, mas principalmente manter esse poder e conquistar qual que é a sua tradição. Então, Maquiavel, no fundo, começa a romper isso. Ele rompe com a tradição mais idealista, o idealismo de Platão, de Aristóteles, São Tomás de Aquino, que escreveram obras que estão mais voltadas em obras como Dever do Governo Ideal, como efetivamente, como Maquiavel quer essa questão, no fundo, é uma obra que considera até então a realidade como ela é, e não como se gostasse ou se gostaria que fosse. Tanto um governante quanto a realidade de estabilidade. E então, vamos ver aqui essa possibilidade de Maquiavel, no fundo, que ele leva essas considerações em relações de poder. Elas são instáveis. Além de ser estáveis, elas estão até então em situação caóticas e sempre permeadas por forças desagregadoras. Daí, então, né, nesse sentido, naquele período, né, mas atualmente naquela realidade, você vai perceber que até então um presidente, quando ele conquista o poder, já existe ali até então pessoas atrás fazendo conspirações como impeachment, fazendo tumulto, e assim sucessivamente. Uma dessas coisas aí que Maquiavel leva nessa sua ausência aí, nesse manual do livro, nessas questões de estabilização, pode ser até então o pior dos infernos, né, para que ele seja até então o poder que o livro fala. Então ele vai analisar isso. O Estado ele deve ter a função do Estado, né? Porque para ele dever ali a garantia mínima de ordem. Então o Estado seria isso. E o governante deve combater essas forças desagregadoras. E da pergunta até então metodológica de Maquiavel, a partir da veritar effectuar, né? Ele logo como vai fazer, né, a reinar uma ordem como príncipe, deve tomar medidas para evitar essa desagregação de medidas que existe na sociedade, no qual duas forças muito presentes, o povo, que até então ele não quer ser dominado, né? A função, o povo ali não quer ser dominado, e também oprimido, mas pelos grandes, e ao mesmo tempo os grandes que quer oprimir e dominar o povo. Então, são duas alas aí, né? O povo que não quer ser dominado e oprimido, e os grandes
ao mesmo tempo, eles querem oprimir e dominar o povo. Então, essa conformação entre a instabilidade e o ser humano, Maquiavel toma esse pressuposto de um ser humano, principalmente nas contendas, né, existentes da área política, que tem características principalmente negativas. Então, como que são os homens para Maquiavel, é muito importante para entender as conclusões que ele toma parte da sua análise. Então, vamos ver aqui. Veja um exemplo. Que o Maquiavel é muito importante que a gente saiba que a visão que ele tem dos homens que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos pelo lucro. Essa seria, então, e tem a questão dos homens, essas características principais, né, que disputam a política nessa circunstância, que aceita até então a possibilidade de anarquia diante dessas características humanas. O Maquiavel dá duas respostas à anarquia, república e o principado. E veja que ele não tem predileção ou alguma coisa pelo principado. Ele analisa quais são os melhores remédios em função das circunstâncias particulares. Então, ele entende que para uma situação de uma nação que se encontra ameaçada de deteriorização, quanto à corrupção se alastra, é necessário um governo forte e coloca instrumento de poder para inibir as suas forças desagregadoras. Então, o livro, até então, essa obra, O Príncipe, nessa perspectiva, ele não é um ditador, ele é o fundador de um Estado que garante maior perenidade à sua existência a partir de, então, como as instituições com respeito maior e ausência de estabilidade. São permanentes, daí surgem condições para a República, que ele entende, curiosamente, melhor do que o próprio Principado. Mas é um remédio com a situação de maior estabilidade em todas as pessoas que vão ler O Príncipe e acham que Maquiavel é favorável ao governo que teria o autoritarismo, o autoritário, e que não teria predileção à república, e que realmente isso não é verdadeiro, tá? Outra característica bastante também importante de Maquiavel é o contraponto entre virtude e fortuna, que, curiosamente, não é a fortuna no sentido da palavra e não é no sentido de virtudes morais do cristianismo. Ele rompe com essa tradição cristã, ele dá no Renascimento, então, ele rejeita parcelas dessas análises, coloca tudo na mão simplesmente da providência, e ele entende que não o ser humano, né, ele tem que ter virtude para conquistar e manter o superpoder. De certa forma, conquistar sorte, ainda que a fortuna determine os viés da sorte, determine ainda e vai determinar 50%, mas o ser humano vai ter o livre-arbítrio para determinar os outros 50%. Daí, porque ele surge com um comportamento mais adequado por parte do príncipe. Se quiser manter o poder, então veja que ele traz essa visão de que a atividade política praticada pelo homem, livre, que tem ali sujeito da história e que deverá ou deveria conquistar essa deusa, né, essa deusa boa romana, chamada de fortuna, que no fundo poderia derrubar sobre o ser humano aquilo que deseja. É o que deseja o ser humano, segundo Maquiavel. Segundo, dentro dessa visão de Maquiavel aí, o poder que é mais mundana, a honra, a riqueza, a glória, o poder. E para conquistar a fortuna, haverá a necessidade de um homem que, no fundo, poderia, de acordo com a necessidade de um homem viril, ou seja, viril, um homem com coragem, um homem ousado, um homem precavido, e que tenha virtude, que não é necessariamente a virtude cristã,
mas virtude no sentido, mas sim no sentido mais mudando. Inclusive, ele faz um contraponto ali no livro, né, O Príncipe, bastante machista para os nossos olhares atuais. Ele fala que a sorte ou a fortuna é a mulher que tem que ser conquistada à força por um homem viril, jovem e feroz. Altas, né? Porque até então a mulher gosta de ser maltratada na visão de Maquiavel. E aí veja que o homem de virtude, ele no fundo dessa virtude, não significa que a força bruta ele faz um contraponto em relação a essa questão animal do ser humano. A questão racional, então, ele fala que o seu político, no fundo do governante ali, ele tem que agir como homem, como um animal, que tem que ser forte como um leão, mas astuto como uma raposa. Por quê? Porque até então o leão ele é forte, né? Ele afugenta os lobos, mas ele é incapaz, ele é capaz de cair em armadilhas. E a raposa, não, a raposa ela tenta perceber essa armadilha porque essa figura do governante aí ele não pode aparentar ser uma raposa. Ele tem que disfarçar dessa sua habilidade política de perceber a movimentação que gravita ali ao seu entorno, ao seu redor. Aí, então, para Maquiavel, o poder ele funda das forças para a manutenção e, até então, necessária a virtude, né? E não necessariamente significa simplesmente o uso da força, mas o uso equilibrado, ponderado, racional e atento, com certeza, dessa mesma força. Então, impõe-se para a manutenção do governo virtude, as boas leis, as boas instituições, boas armas, também que a favor, né? Tem que ter esse temor com as armas, para despertar, então, aqui que vai ser ali no livro, onde fala, né, no livro do Príncipe, deve construir até então, nessa passagem do livro aí, do Príncipe, há um pedaço lá, um trecho que fala que há que construir diques, né? Diques, porque ele fala até de Savonarola, ele fala que falhou nessa parte. Apesar de ser um governo que inspirasse, por certo, temor, porque havia uma política de costumes da moral, e ainda assim não das armas, né? E por isso isso acabou, né, de certa forma, vivenciando esse destino trágico, de ser queimado. Veja um trecho aonde trouxe até então esse livro, né, O Príncipe, aí, justamente a questão de construir diques, de certa forma, no momento de mais calmaria. Então, ele escreve muito aí trecho dos Romanos, no sentido da prudência, da atenção e do príncipe, não ficar simplesmente, né, nos melhores momentos, dispersando ali, dispersando-se em festas, ele tem que ficar, né, precavido ali, porque a consideração poderia acontecer de qualquer momento. Então, existe um trechinho da obra, né, do Príncipe aí, onde fala, vamos lá, alguns desses, isso é trecho do livro, desses trechos, desses rios impiedosos, que quando se encoleriza, alargam as planícies, destrói as árvores e edifícios, arrasta um monte de terra de um lugar para o outro, tudo forte diante dele, tudo cede a seu ímpeto, sem poder habitável, e sem bem que as coisas passassem assim, não é menos verdade do que os homens. Quando volta a calma, podem fazer reparos nas barragens, de modo que outras cheias naqueles rios recorram para o canal e o seu escrito ali naquele local ali não será tão livre nem tão danoso. Ao mesmo modo acontece para a fortuna, o seu poder
manifesta onde não existe resistência organizada, dirigindo ela a sua violência, só para onde não se quiseram ou fizeram ditos, né, e reparos para conter o que quer dizer aqui mesmo na calmaria. O príncipe tem que tomar cuidado, porque a anarquia é iminente. Então, na calmaria, ele tem que estar atento para construir os seus diques, porque ainda que haja um reverso, né, na sua vida, ele, se tiver preparado, os efeitos pode ser minimizado com essa, essa é a dica, né, até então, que ele coloca no livro do Maquiavel, né, o Príncipe, nessa grandiosa, essa fabulosa livro, né, essa história aí, até então, que Maquiavel passa para nós leitores. Então, como deve ser o príncipe? Basicamente, na obra de Maquiavel, ele tem que agir conforme a necessidade, né? Maquiavel não dá, e simplesmente, ele destanca em relação ao comportamento do príncipe. E aí que vem as brechas muito questionáveis. Na visão mais cristã, que não aceita as falhas de caráter propositado, né? Então, o que ele se diz ali, a se aprender no meio de não ser bom e fazer o uso, conforme as necessidades, entre a aparência e a essência. Então, essa obra, né, do livro O Príncipe aí, surge surge aí uma atenção, né, à aparência, porque as pessoas elas impressionam muito por aquilo que elas veem, né, mas não estão com o príncipe na proximidade de suas mãos. Então, apesar da família e a família do príncipe conseguir perceber os seus defeitos, né, a sociedade no geral enxerga aquilo que aparenta, então, o príncipe. Então, ele tem que aparentar possuir as qualidades valorizadas pelo governante, né? Pelos governados ali, que são bem humano, íntegro e religioso. Entre esses aparentes aí, às vezes acontece se ele realmente tiver essa característica, né? Pode cair aí justamente por conta dessas características de ser, então, íntegro diante de tantos que são, esses que são aí, ou até mesmo que tentam aparentar, mas não necessariamente, porque algumas dessas características pode levar o príncipe, apesar, e como ele analisou historicamente, muitos governantes, né, extremamente bons, acabaram não sobrevivendo, justamente por conta da sua bondade. Daí, então, existe alguns trechos do livro, né? Vale a pena vocês aí ler, fazer uma análise, né? A cada vez que a gente lê, a gente faz uma análise, né? Vai descobrindo, vai aprendendo um pouco. Então, um dos trechos onde ele fala do livro, né? O Príncipe muita gente imaginou repúblicas e principados que nunca se viram e nem jamais foram reconhecidos como verdadeiros. Obra de Platão, o dever legal com homens, ideias de um homem que quiser fazer a profissão da bondade. É natural que se arruine, né, entre tantos que são maus, o que ele diz entre tantos, e esses tantos aí que são maus, às vezes a palavra de te levar à ruína é não assegurar o poder que você conquistou. Você pode amanhã, se você não conseguir, né, manter-se no poder, você pode ser queimado. E em relação aí essa queimada em praça pública, suas falas, né, mais ou menos ali alerta o príncipe com um olhar histórico em relação a veritar, né, efetuar que nem sempre agradou muito, pelo contrário, até desagradou bastante. Por isso ele é associado ao próprio diabo, né? Uma das questões, e ao dizer coisas que ele entende que são verdadeiras, então é necessário a um príncipe, para se manter, aprenda a poder ser mal, isso mesmo, mal, e que se vale deixar de valer,
a segunda necessidade que está aí falando por isso, sempre ser mal, que tem que aprender a ser mal, porque ele tem que fizer, né, profissão, bondade, isso é muito provável que ele se mantenha. Daí que vem aquele raciocínio, né, onde os fins por meios, né, que Maquiavel enxerga aí na sua análise, né, mesmo no horizonte aí da eficácia da ação do príncipe, a manutenção do poder, ele fala que a manutenção desse poder, ela deve ser utilizada, utilizar isso através de vários meios, onde não deixam, né, não vão deixar de ser honrosos. E se o príncipe continuar como seu poder, daí todos vão aplaudir, né? Agora, isso não quer dizer que tem que tomar, e se o príncipe também continuar com esse poder, ele tem que tomar alguns cuidados. Nessa análise aí, haja equilíbrio, e esse equilíbrio, muitas das vezes as pessoas exageram, começam a falar que Maquiavel, ele falou que às vezes, em qualquer contexto que vale, né, tudo, na verdade, Maquiavel não fala, vai e fala que deve ser o equilíbrio, uma sensibilidade do príncipe. Para agir conforme a necessidade, né, segundo ele, seja na ampara, né, na categoria romana ali, com bastante prudência, que seria você conhecer a natureza dos inconvenientes que você convive e adote a postura menos prejudicial em relação aos que ocorrem. E daí vem a questão de algumas frases que são conhecidas, né, mas muito aí seguro, né, essa questão de ser temido, do que é amado, ou seja, interessante que o príncipe tanto seja amado como temido, mas ele for para escolher entre essas duas possibilidades, o temido e o amado, diante dos seres humanos, que são volúveis e ingratos e ávidos pelo poder, ser amado só não vai significar que as pessoas não vão conspirar contra até então, né? Então, ele prefere que seja temido, porque como o ser humano é covarde, ele não vai fazer uma consideração com esse temor, mas isso não significa aqui, né, nessa obra que Maquiavel dá uma carta em branco para o governante, cruel, de qualquer forma, porque entende que isso, o governante, né, for odiado, se houver um equilíbrio nisso, ele vai certamente, pode cair. Então, Maquiavel se preocupa com a legitimidade do governo, né? O governante em relação à sua população, porque senão ele teria que construir diques, né? Segundo ele fala em trechos anteriores, construir fortaleza dentro de seu território. Agora que ele conquistasse a sua legitimidade maior em relação à sua origem, né? À sua opinião com o povo, ele manteria até então muito mais o poder do que se ele fosse odiado, certamente ele cairia. Então, outra dica que ele dá, né, nessa obra, todas também um pouco discutidas, né, é fazer o mal de uma vez e o bem aos poucos, né? É como se fosse um conta-gota, né? Vou fazer o mal, faça rápido, né? E o bem, faça ele em conta-gotas. Para o bem, porque o homem é volúvel, né? O homem é ingrato. Então, se você concentra toda a bondade, fizer de uma vez só, certamente, ao passar do tempo, esse homem, essas pessoas vão se esquecer. Agora, se você fizer toda a maldade de uma vez só, seria mais fácil. As pessoas esquecerão dessa maldade, né? Do que você fizer essa maldade ali no conta-gota. Já a bondade é melhor você ir fazendo ela no conta-gota, porque as pessoas são ingratas e porque as pessoas esquecem do que as outras fazem por elas. Então, o bem tem que ser distribuído em conta-gotas. E o mal, se for para fazer,
faça rápido e faça de uma vez só, porque as pessoas vão esquecer, sobretudo, principalmente se ela se manter no poder, né? Essa pessoa se manter no poder, se ela for fazer ali o mal, faça rápido, faça de uma vez só, porque logo as pessoas vão se esquecer dessa maldade. E o bem, faça ele de conta gota, porque as pessoas são ingratas, né? E você estando no poder, fazendo bem aos poucos, isso vai satisfazer o ego das pessoas. Então, pessoal, essa aí é uma das principais ideias, né, da obra O Príncipe, que é uma obra bem simples, vale aí a leitura, né, essa demanda, né, dessa análise, onde nós temos aí uma relação desde da antiguidade, questões bem estratégicas em relação aos governos que eram estabelecidos para a população que vivia naquela época. Então, é bem legal essa obra de Maquiavel. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu paro por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau.